Fala galera do Blumencast, sejam todos muito bem-vindos ao episódio 228 da quarta temporada do podcast de Blumenau. Eu sou André Cantoni e a gente está hoje para finalizar a série que conversa com os candidatos à Prefeitura de Blumenau nas eleições de 2024. Uma série que temos recebido ótimos feedbacks, pessoas conhecendo melhor a vida dos candidatos, conhecendo melhor as propostas. E eu acho que isso torna esse processo, né, mais democrático, torna esse processo mais consciente também. E esse é o intuito aqui do Blumencast, né? Registrar esse momento da história da cidade e registrar também a trajetória de cada um dos candidatos, que já vem de uma história relevante, né, de construção da nossa cidade, do nosso município, da região, por que não dizer. E a gente fica muito contente de estar recebendo ela, né, que é aqui da terrinha, deputada, já foi deputada estadual, deputada federal, hoje então está como candidata a prefeita da cidade de Blumenau, tem um trabalho aí, uma contribuição muito grande na área da saúde, vamos conversar um pouco mais sobre isso também. Estamos falando com ela então, a candidata Ana Paula Lima do PT, seja muito bem-vinda, candidata. Obrigada, André, também cumprimentar a todos, né, que acompanham o Blumencast, já é 128, é isso? 228, só 100 a mais. 228, olha só, e que se consolidou na cidade nesses 4 anos, trazendo a informação para o nosso povo, contando um pouco da história e, principalmente, neste ano eleitoral, oportunizar também, democraticamente, o debate que a gente tem realizado na cidade, tanto para o Poder Executivo quanto para o Poder Legislativo. Não só democrático, mas acredito que hoje a gente vai falar um pouco do ser humano, humanizar, porque essa história, né, que a gente faz através das nossas redes de comunicação, através dos debates, são os problemas que a gente tem falado da cidade. Eu acho que a nossa conversa hoje é para conhecer um pouquinho da minha história, da minha vida, exatamente, da nossa trajetória, que isso também gera muita curiosidade. É verdade. E a gente não consegue passar isso através dos nossos programas da televisão. Então, muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Legal. E a gente sempre preza por isso, né? Teve outros candidatos que acabaram já vindo em outros momentos, e aí sim a gente focou mais nas propostas, mas a gente faz questão de conhecer realmente a primeira vez que a pessoa vem aqui, que o convidado vem aqui, de conhecer, porque a gente entende que, né, hoje na campanha eleitoral, na campanha política, existem formatos, né, já previamente definidos, como o programa eleitoral, como os debates, né, onde se discute essas propostas, né? Mas eu como pessoa, não é que eu prefiro, mas eu acho muito importante entender da onde que a pessoa veio, a origem da pessoa, pelo que ela passou, porque daí eu consigo entender a essência do candidato, né? Então, eu acho que o que a gente está se propondo a fazer aqui, ela vem contribuir muito, né, com uma outra parte, com uma outra faceta que talvez as pessoas não conheçam dos candidatos, né, candidata? Então, a gente fica muito feliz aqui de estar contribuindo, agradecer a você que está nos acompanhando aqui, e pedir para você, né, que está nos ouvindo aí e assistindo pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário, curta, compartilhe, ative as notificações, porque a gente sempre faz gravações, né, episódios inéditos todas as semanas com pessoas que construíram e ainda constroem a história da cidade de Blumenau. Se você não tiver muito tempo para acompanhar esse episódio na íntegra, nós temos o canal de cortes, que é o Cortes do Blumencast. Lá a gente fatia o episódio em momentos importantes e a gente posta lá também. Então você pode compartilhar os melhores momentos lá pelo Cortes do Blumencast. Siga a gente nas redes sociais, quase 110 mil seguidores lá. Muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando, que seguem as nossas dicas, que veem os conteúdos históricos que a gente produz por lá também, que acompanham o nosso dia a dia, a nossa vida lá. E dizer para vocês que esse episódio também está disponível nas plataformas de áudio. Então, se você não pode acompanhar em casa, mas você estiver viajando, indo para o trabalho, fazendo uma atividade física ou doméstica, entra lá no Spotify, no Apple Podcasts, no Deezer, enfim, nas principais plataformas você vai conseguir assistir e ficar mais informado, certo? Lembrando
que, né, nós fizemos o convite aí por ordem alfabética de todos os candidatos, eles foram, à medida que a agenda ia encaixando, a gente foi trazendo, então esse é o último episódio dessa série. Também abrimos uma caixinha de perguntas 24 horas antes da gravação, para que a gente pudesse interagir e, eventualmente, algumas perguntas a gente vai fazendo no decorrer aqui do episódio, certo? Agradecer também aos nossos patrocinadores. Primeiro aí o nosso grande parceiro, Rádio Mix Blumenau. Estamos gravando nos estúdios da Rádio Mix Blumenau, que fica aqui na Vila Germânica. E se você também quiser gravar o seu podcast, você pode entrar em contato com eles e fazer a alocação do espaço com a operação, com os equipamentos, tudo bonitinho, certinho e super profissional para você. Plano Boa Vida, para as coisas boas da vida, boa vida. E Lavô Blumenau, a primeira lavanderia de autoatendimento da nossa cidade é a Lavô Blumenau. Vamos que vamos, candidata, queremos lhe conhecer. Já tivemos aqui, né, tava falando no off aqui com a senhora que a gente já chamou o Décio, seu esposo, para conversar. Foi uma conversa muito legal, muito divertida naquele momento. Chamamos aí o teu genro, né, o Jefferson Forrest. E também foi, né, num outro momento. E, enfim, hoje... e a gente sempre perguntava de ti, né? Porque não tem como, né? Faz parte da família, né? E agora eu quero, né, perguntar diretamente pra ti, pra entender da tua boca, né? Como é que foi a tua vida. Então, assim, tu nasceu em Blumenau, é isso? Tu nasceu aonde? Bom, graças a Deus que chegou a minha vez agora, hein, André? É verdade. A gente se comunica com a cidade inteira, mas estava com muita vontade de vir aqui conversar com você. Pela forma democrática, espontânea e também irreverente, né, de fazer esse tipo de conversa. Eu acho que precisamos, inclusive, amenizar os ânimos, né, neste momento tão importante que acontece a grande festa da democracia esse ano. Bom, a minha família é daqui. O meu pai pertencia ao Exército Brasileiro, 23 BI, ali no Garcia. Ali a gente morou a vida inteira. E como os militares têm uma carreira de Estado, eles precisavam se mudar constantemente. Sim. Então, meu pai já passou por várias cidades do nosso país, conforme a determinação do comando do Exército. Ele nasceu aonde? Meu pai nasceu na região ali de Tijucas. Ah, tá. Né? Beleza. Mas muito jovem veio para Blumenau e aqui... casou com a minha mãe e constituíram. Então, nós somos uma família de 7 irmãos. Meu pai foi casado 2 vezes. Eu perdi a minha mãe no parto. Mas nessa saída dele para outros municípios do Brasil, ele acabou indo para Curitiba, em 1964, servindo na cidade de Curitiba. Minha mãe estava grávida de mim e eu acabei nascendo em Curitiba. Perdi minha mãe no parto. No teu nascimento? No meu nascimento. Caramba. Aí meu pai, o comando, chamou ele novamente para Blumenau e a gente voltou para Blumenau. Então eu somente nasci, passei 3 dias em Curitiba, que foi o tempo que precisou ficar lá, para depois retornar a Blumenau. O teu RG tá Curitiba, mas... Minha vida toda sou daqui. É Blumenau, entendi. Então aqui a gente... constituí também a minha família. Eu sou do bairro Garcia. Sim. Estudei no Conjunto Educacional Pedro II. Tamo junto, também. Amo o Pedrão. Eu também adoro aquele... É um espaço lindo, né? Precisa, inclusive, ajudar ali a reconstruir, reformar aquele ginástico ali. É verdade. É uma bela obra, né? De fazer 100 anos de história esse ano. Sim. Tocasse na fanfarra também? Toquei na fanfarra, Wilson Alves Pessoa. Isso. Só não tivesse aula com ele, com o professor Wilson, de matemática. Ah, teve? Todos aí, eu acho que os professores, eu acho que foram, você é bem mais jovem do que eu, mas eu não tive, mas a minha mãe teve. Teve, olha aí, por isso que eu conheço todo mundo ele. Passou pelo Pedro II, que era uma referência. Ele morava ali na José Deck, ali, então ele adorava, né? Minha mãe é mais velha que você, e na época ela era normalista, então ele tinha um amor pelas normalistas, ele falava das normalistas e tal, e era um cara, gente boníssima, assim, né? Baixinho, mas super querido, né? Sim, sim. Ele tem o de biologia, que era o Leandro Longo. Tivemos vários diretores aí do colégio também. Era pulso firme, os diretores. Firme, sim. Qual que era o... Sempre tem o Pedron, né? Sim, o professor Pedron, rigoroso. Desculpe. Então tinha assim são professores que foram inesquecíveis. Então, tanto... De uma época, né, candidata, que o Pedro II, ele, assim, batia de igual para igual com colégios particulares, até porque muitos dos docentes
também davam aula no Sagrada, no Santo Antônio, né? Então a gente tinha um ensino de qualidade numa escola pública, né? Com certeza, não perdia para ninguém, né? Tanto no rigor, tanto na excelência dos professores, e que realmente o Pedro II era uma referência para Blumenau, no centro da cidade, do lado de outros colégios aqui, e até porque também não tinham escolas nos bairros, tantas escolas nos bairros, como hoje nós temos. E o Pedro II ali eu fiz todo o meu primário, na época era primário, o ginásio Lá e em o cima científico. daí? Lá em cima ou já era aqui na... Não, eu comecei o primário na parte nova ali, Tá. depois o ginásio era lá em cima, no Na morro. minha época foi o contrário. O infantil era no morro e o ensino médio era ali embaixo, na parte nova. É porque as crianças tinham que fazer mais exercício. Então era até bonito de ver, o ginásio eu fiz lá no morro, que era bonito de ver a saída da escola, aquela criançada, os adolescentes saindo ali. E hoje eu moro ali pertinho, então muito saudoso assim ver as crianças ali e jovens. Se transporta para aquela época, né? Sim, sim, eu adoro ver uma escola. E toquei na fanfarra com o Rubens, era o professor Rubens. O Rubens, meu Deus, o irmão do Horácio? Esse mesmo. O Rubens Brown. Isso, o Cara, Rubens. eu tive aula com ele também. Teve aula com ele Sim, também na fanfarra? mas na tua época, de certo, ele era menos surdo, porque depois, é sério, ele foi perdendo a audição, assim, cara, tu tinha que gritar pra falar com ele, assim. Mas também nós tocando ali, bumbo o toda a tempo vida todo. em cima dele, ele era Instrumento. apaixonado. Instrumento. Eu toquei o caixa, toquei o bumbo, toquei o legal. Eu prato. toquei bumbo também. Então, era uma alegria essa fanfarra. Ainda é, a Sim, fanfarra sim. é bonita, Participou de campeonato, tudo? Não, não. Não chegou a não participar? participei de campeonato. Depois houve também, né, os campeonatos, que o Rubens sempre foi um apaixonado por isso. Ele sempre nos procurava, olha, vamos fazer o campeonato de bandas e fanfarras, né? Acho que é algo que a gente precisa resgatar também. Sim. Então, depois eu fiz meu primeiro vestibular foi na FURB. Deixa eu só fazer uma retrospectiva aí, só para a gente poder pegar alguns detalhes importantes, tá? Quantos irmãos vocês são? Nós somos em 7 Tu és irmãos. a mais nova? Eu sou a mais nova do Porque teu pai primeiro teve- casamento isso, do meu um outro pai. casamento, daí nasceram quantos depois do... 4 irmãos, que eu também chamo de mãe, porque a Otília, uma professora também da rede estadual, é minha mãe. Foram 3 do primeiro casamento do teu pai e 4 do segundo casamento. Turma grande, né? Sim, da época, né? Que mal lhe pergunte, não sei se né, a senhora pode, desculpa a indelicadeza, mas que ano que a senhora nasceu? 1964. 64, é verdade, a senhora comentou. Como é que é isso pra ti, assim, essa questão da tua mãe? Ainda é uma coisa, uma dor, assim, tu não ter tido esses contatos com ela, ou a Otília logo conseguiu, de certa forma, substituir? O que tu lembra de que te contaram da tua mãe? Sim, a família da minha mãe biológica, ela sempre foi muito unida, sempre nos protegeu. Então, de um período ali, antes de meu pai casar novamente, eu fiquei com minha madrinha, que era irmã, alma gêmea da minha mãe, durante os primeiros anos. Depois meu pai casou e meu pai, e essa minha mãe agora, que eu chamo de mãe, minha mãe que me criou, ela foi uma heroína, porque ela já começou o casamento com 3 crianças. O meu irmão mais velho tinha 12, o outro irmão tinha 6 e eu era um bebê, praticamente. Então ela trouxe os 3 filhos do meu pai para a casa dela. E depois eu tive os outros irmãos. Então nós tivemos sempre assim, é minha mãe, mãe é quem cria. Não tive nenhum problema com isso, até porque isso foi muito bem resolvido na minha família. Eu acho que é por isso que eu também tenho essa arte de cuidar e por isso que eu fiz enfermagem. Hoje, atuando pelo lado espiritual, né, a gente agora consegue entender né, todas as nossas ações e as nossas escolhas na vida. Então, foi muito bem resolvido. E a pauta que eu defendo muito sempre é a questão da humanização do parto. E deixa eu te perguntar, teu pai militar, tu tinha 2 irmãos mais velhos. Como é que foi a rigidez da infância e tal? Já riu, então, como é que foi isso? Meu pai militar, minha mãe professora. Pois é. O regime militar sempre exige muita dedicação e disciplina. E na minha casa era assim. Por isso que eu também tenho muita disciplina na minha vida. Porque pelo fato
né, de meu pai sempre estar cobrando a disciplina, a ética, o respeito pelas pessoas, a gente levou isso também para a nossa vida pessoal. Todos os meus irmãos são assim. Mas tinha hora para sentar na mesa, tinha que sair do quarto já pronto, não podia sair de pijama, tinha horário para comer, a cama arrumada, o guarda-roupa arrumado, a tarefa da escola. Então, isso era cobrado sistematicamente, tanto por ele quanto pela minha mãe. Então, a gente cresceu nisso. Foi bom ou ruim? Um lado, eu acho que exigiu um pouco mais da gente, porque faltou um pouco de liberdade. Mas também nos levou para um bom caminho, né? E também coisas que tu leva até hoje, que tu traz até hoje, ou teve, tipo assim, agora tu já não arruma mais tanta cama, tu já tá um pouco mais tranquila? O Décio sofre um pouco. Eu acho que a organização facilita a vida. Sim. Né? Então, a vida toda foi assim, então eu acho que a organização facilita muito a vida. A gente mantém isso. Isso também tenho passado para os meus filhos. Alguns obedecem, outros não. Mas cada um tem o seu jeito de ser, também não dá para exigir. Claro. Mas, pelo menos, o respeito às pessoas, a ética, né? Isso eles têm levado. E é importante. E essa questão, tu falou, a gente não tinha tanta liberdade, assim, né? Era mais também com relação a sair, porque daí tu, né, começou a ser, né, a crescer, adolescente e tal, queria sair. Teu pai te prendia, assim, um pouquinho? É a irreverência da juventude, que às vezes há um conflito entre os pais e os jovens. Quando a gente diz isso, é que meu pai me levava para o carnaval, e minhas irmãs, e ficava lá num baile de carnaval esperando a gente. De monitor. Levava para festinha e ficava no carro esperando a gente. Então não tinha como não fugir desse regime, né? Então, o que eu digo de liberdade é isso. Era muito controlada a nossa liberdade. Tinha horário para chegar em casa, tinha horário para sair de casa, e era cobrado o horário. Sim. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei no horário. Sim, não, tu visse alguém que atrasou a gente. Tranquilo. Então, o horário, para mim, é muito importante. Não gosto de esperar, mas também não deixo ninguém esperar, porque eu acho que isso também é uma forma de respeito com as pessoas. Senão o teu tempo acaba sendo mais importante que o do outro, e o que de fato não é, né? Quando a gente se atrasa, a gente acaba passando a mensagem de que que o nosso tempo, que o outro pode esperar, que o outro não tem o que fazer, né? Então acho que isso é bem importante, eu também prezo muito pelo respeito. Meu pai não era foi soldado, foi cabo e tal, mas não seguiu a carreira, mas ele aprendeu. Aprendeu. Até hoje ele fala sobre isso também. Quando eu falo também da liberdade, dessa questão do carnaval, da festinha que eles traziam, também acho que era uma preocupação dos pais, né? Preocupação com as filhas e com os meninos também, mas sempre teve essa preocupação. Eu vivi num tempo que a gente ainda brincava na rua, que a gente brincava com a vizinhança. Então, os nossos amigos eram da vizinhança também, a gente saía junto. Então, tanto meu pai protegia os filhos dos amigos, porque levava tudo dentro do carro, buscava tudo. Ele era o único que fazia isso. Então, era o coordenador ali do quarteirão, né? Sim. Então, todo mundo, quando passava para ele, olha, lá tem... E ele, por ser uma pessoa, né, mais séria, assim, ele também tinha um respeito. Todo mundo, o seu Osni, o seu Osni, a dona Otília. Então... Quando eu digo essa liberdade que faltou, é porque na juventude a gente teve esse controle. Mas eu não vou dizer que foi bom ou ruim, mas foi necessário para aquela época. Perfeito. Os meus filhos eu criei de uma outra forma, sempre com o diálogo. Mas como é que tu vai fazer diálogo com uma família de 7? Pois é. Então era uma plenária, lá em casa era uma plenária. Se desse, né, voz e vez para todo mundo, era mais complicado. Teu pai teve que patente no Ele exército? Ficou segundo tenente. E ele se aposentou aqui no 23º? Na reserva, aqui no 23 Batalhão de Infantaria. E mais especificamente, onde é que vocês moravam ali na região do Garcia? Perto da onde? Minha mãe ainda mora no mesmo local que a gente se criou, ali na Augusto Miller. São 3 ruas antes do quartel, porque geralmente os oficiais moravam próximo ao quartel. Então, a minha mãe ainda mora nessa rua. O meu pai faleceu num acidente em 1989. Minha mãe criou, né? A gente já estava quase todos grandes, né? Só tinha uma irmã em casa ainda, de 12 anos, que é a Rúbia.
Mas ela deu continuidade à vida dela e... Esse acidente foi automobilístico? Foi um acidente no trevo entre Jaraguá do Sul e Guaramirim ali. Nesse acidente também estava o meu irmão, de 31 anos na época, e um sobrinho meu de 8 anos, mas faleceu os dois nesse acidente de trânsito. Teu pai e o teu irmão? Meu pai e meu irmão. Poxa. Isso também causou um baque forte. Um baque forte na família. Imagina. Né? Porque ele era, com todo respeito à minha mãe, mas ele era o nosso porto seguro. Algum problema, a gente estava lá com o pai, né? Sempre nos apoiando ali, dando aquela segurança que ele sempre deu, né? Sim. Mas independente de... Quantos anos, Ana? Eu já tinha 25 anos, já estava estudando em Itajaí, né, na faculdade. Bom, vamos... Já estava com o Décio. Já estava com o Décio, é verdade? É porque foi época de faculdade, né? Sim. Ele contou um pouquinho, por isso que eu quero saber a tua versão também, né? Vamos ver se encaixa, depois a gente faz um compilado das versões. Tu falou então, né, que tu terminou o ensino médio no Pedro II, e aí você foi já de cara fazer vestibular, né, para fazer a faculdade. Sim, porque a gente precisava... Eu sempre gostei das áreas das ciências. E como a FURB tinha muito poucos cursos, e o curso que eu me identificava era na área de biologia. Eu passei no vestibular de biologia e fiz alguns semestres, e depois eu me encantei pela área da saúde e da enfermagem. Né, sempre. E percebi que o único curso de enfermagem mais próximo era na cidade de Itajaí. Fiz o vestibular, passei para a enfermagem e comecei a cursar a enfermagem na Univale. Na época era FEPEV, depois se transformou em Univale. Como o meu pai, quando eu passei lá, eu disse, pai, eu quero estudar em Itajaí, era isso que eu quero. Aí ele pensou, Itajaí, longe. O que eu fiz? Eu ia e voltava todo dia. Blumenau e Itajaí. Nossa, numa época que eu acho que talvez a 101 não era nem duplicada. Já Sim. era? Não era duplicada. Bom. Mas passava ali pelo trevo de Itajaí, Jorge Lacerda, e eu ia com o ônibus do Catarinense. Pegava o ônibus no Garcia, do Garcia até Ponta Aguda. Era o famoso pinga-pinga? Pinga-pinga. Catarinense. Ia parando. Gaspar, Ilhota, onde a pessoa na rua levantava a mão, o ônibus parava. Ia até a rodoviária de Itajaí, andava da rodoviária de Itajaí, porque não tinha transporte coletivo na cidade, até a Univale. Era eu e mais algumas meninas aqui de Blumenau, 2 amigas, inclusive, estudavam comigo, que é a Marise e a Eliana, e a gente ia junto, de ônibus todo. Acabava a faculdade e voltava de ônibus para Blumenau, todos os dias. Aí, num período, como as aulas eram em tempo integral, até por causa dos estágios, eu acabei indo morar em Itajaí. Aí fiquei até terminar a minha faculdade. E aí, por causa desse tempo integral, é que tu não tinha uma ocupação profissional. Aí era a questão do estágio, que aí acaba sendo uma ocupação profissional. Mas o que eu te digo é assim, tem gente, quando a faculdade não é integral, que trabalha o dia todo e vai fazer no período noturno a academia, né? E no teu caso, quando que tu teve algum... Nesse meio tempo... Trabalhar? Já quando eu estava aqui, eu trabalhava numa empresa que se chamava Brasdísio. Ela existe até hoje. Ela fica ali na Rua São Paulo, uma empresa de peças para motores. Sim. Trabalhei ali na época, se chamava Cardecista, que fazia todo o controle, através do Cardex, das peças que eram vendidas, das peças que saíram, devolvidas, fazia esse controle do estoque. E essa empresa, ela também tinha uma empresa em Itajaí que vendia peças para barcos de pesca, grandes peças. E na época, o meu chefe aqui chamava Mário Brasil, eu disse, eu estou indo estudar em Itajaí, há uma oportunidade de eu fazer um meio período na empresa, como eles gostavam muito de mim, e trabalhei muitos anos nessa empresa, ele disse, não, a Paula tem lá, você pode trabalhar. Então, eu trabalhei, quando eu não podia, eu trabalhava meio período nessa empresa, o outro meio período na faculdade. Quando começou o estágio em tempo integral, que a gente precisava ir para o hospital ou para as unidades de saúde, aí eu não consegui mais trabalhar. Sim, tentei fazer plantão noturno no Hospital Marieta. Trabalhei 2 dias, porque ficar a noite toda num plantão e pegar a universidade de manhã, não dá, né? Eu não consegui, então... Sim.
Porque senão, aí, né, o sono, tu perde a concentração, tu não consegue mais focar nos estudos, muitas vezes as aulas são mais teóricas, né? Quando tu vê, tu tá pescando mesmo, né? Sim, Pescando em Itajaí. e também para dar um bom atendimento às pessoas que estavam hospitalizadas, também, né? exatamente. E seria um risco também. Então, por isso que eu optei, então, para só estudar nesses últimos semestres da faculdade. E aí, finalizando a faculdade, se formou, então, em enfermagem? Me formei em enfermagem e obstetrícia. Está vendo como a vida ela vai identificando os nossos potenciais? Porque obstetrícia é nascimento, é parto. Então, eu fiz a faculdade de enfermagem e obstetrícia. Anos depois é que eu consegui identificar, né? Minha mãe faleceu no meu parto, eu consegui identificar por que as escolhas, né, desses cuidados. Me formei e quando a gente se forma, o que o pai quer? Vai ter que trabalhar. Vai trabalhar onde? É o desespero de cada pessoa que conclui um curso. E tinha 2 opções de trabalho. Uma em Joinville, num hospital Hans Dieter, e uma em Chapecó. Como eu já estava namorando o Décio, eu queria ficar mais pertinho. Então, eu optei para trabalhar num hospital em Joinville chamado Hans Dieter. Foi meu primeiro emprego na área hospitalar, antes dos estágios. E fiquei lá durante um tempo, gerenciando uma ala no hospital. E depois disso, a paixão nos leva a ficar cada vez mais perto. Eu resolvi voltar e trabalhei daí na prefeitura de Balneário Camboriú, também na área da criança e do adolescente. Vamos fazer agora um parênteses para entender tudo isso aí. Conte a história como é que vocês se conheceram aí. Você e o Décio. Foi na faculdade, né? O Décio é um líder estudantil. Ele era presidente do diretório acadêmico de Direito, fazia ali grandes assembleias, um excelente orador, um apaixonado pelas causas sociais, e conheci ele nesse movimento. Amigas minhas também conheciam ele, e a gente acabou se encontrando num espaço de lazer, que era um barzinho próximo à universidade, e ali a gente começou a conversar. E deu liga. Até hoje. E foi, mas assim, quem é que chamou para conversa primeiro, você ou ele? Eu sempre digo que é a mulher que escolhe, né? Eu acho que foi os dois, né? Pela minha atuação também no movimento estudantil, pelo que a gente também pensa em comum. A gente sempre debateu a política, a boa política, o debate político, tanto com os estudantes quanto com a sociedade. Acho que foi uma atração nesse sentido, né? E deu certo. Deixa eu perguntar para a senhora, porque a senhora teve, né, um pai militar, e o militarismo ele geralmente está mais associado com essa questão de mais de direita. O próprio governo, você nasceu num governo militar, né? E aí você passa a militar nessa parte do movimento estudantil, junto com o Décio e tudo mais. O teu pai, ele não foi, tentou te impedir nessa situação? Como é que foi, se houve um conflito? Não, o meu pai, apesar disso, de ser assim muito rigoroso dentro da nossa casa, querer tudo muito certo, ele também foi um humanista, né? Ele não concordava com algumas atrocidades que aconteceram naquele período da ditadura militar. Ele não participou desses processos, mas sempre foi um humanista. Mas os pais sempre protegem as filhas, mais as filhas. Então, cada pessoa que a gente namorava, eles sempre botavam um empecilho. Foi só com o Décio. Não foi diferente, então. Sempre botavam um empecilho, porque é proteção, eu não sei porquê, né? Acho que com os homens não é assim, mas com as mulheres há sempre uma proteção maior. Sim. O meu pai conheceu o Décio muito pouco, né? Porque logo ele acabou falecendo. Entendi. Mas a gente sempre conversou com o meu pai sobre isso, da importância. Era a pessoa que eu estava apaixonada, uma conversa que a gente teve antes dele morrer. E meu pai botava um empecilho, mas será que ele é a pessoa certa para você? Eu disse, foi eu que escolhi, né? Estou apaixonada, ele é uma pessoa boa. E a gente não casa só com a pessoa, a gente casa com a família. Com a família. E a família do Décio sempre me abraçou muito, sempre participou muito junto com a gente. Então, nessa conversa com meu pai, ele acabou entendendo
que era a pessoa que eu tinha escolhido para permanecer a minha vida toda, para um cuidar do outro. Mas ele teve muito pouco tempo com o Décio. Tipo, menos de um ano? Ou... Menos de um ano. Menos de um ano. Menos de um. Foram poucos contatos. Foram poucos contatos, mas a aproximação sempre acontecia nas festas de Natal. Então, o Décio sempre participou das festas de Natal. Como meu pai era um pouco mais fechado, o Décio, muito falante, abraçava, beijava, estava sempre... E acabou conquistando o coração do meu pai e da minha família inteira. Né? Então, foi esse processo, mas não é porque era o Décio. Eu tive um outro namoradinho que também dizia que não era bom. Ah, sim. Nunca ninguém era bom o suficiente, né? A tua mãe já, digamos, adotou o Décio com mais facilidade, por ser mulher? Sim, sim. Por entender... Sim, a minha mãe sim, até porque meu pai liberou. Mas é o primeiro filtro, né? Teu pai, depois vai para tua mãe. Mas foi uma conversa muito franca, né? Muito respeitosa, sempre com argumentos. E eles entenderam que não haveria outra possibilidade e acolheram o Décio muito bem. Não somente o Décio, mas a família inteira do Décio, como também a família inteira do Décio acolheu a minha família. Legal. Casamento, para dar certo, tem que casar com a família. É verdade. E aí, tá, vocês, né, começaram a namorar, logo se casaram? Como é que foi isso, assim? Ou vocês passaram um período bem grande de namoro, se conhecendo? A gente fez um contrato de experiência. De longo prazo, médio, curto prazo? A gente se conheceu em 86, já na faculdade. O Décio estudava Direito e eu enfermagem. Eu me formei em 88, aí fui trabalhar em Joinville. O Décio terminou a faculdade, acho que foi em 88, 87. 87, eu me formei em 88, ele se formou em 89. E aí a gente morou junto um tempo, lá em já na época da faculdade, morou junto. Ele mudou-se para a minha casa. Moramos um tempo junto, depois nos estabelecemos profissionalmente e depois, como a minha mãe é professora, é catequista, muito religiosa, a gente oficializou o nosso matrimônio em 1994. 94. E quando que vocês vêm para Blumenau? Sim, viemos... Daí tu falou que tu trabalhou em Balneário. Sim. Depois de Joinville foi Balneário, né? Na Sim. parte ali com... Como é que era a questão de crianças? O que tu fazia ali? Sim, eu era responsável pelo atendimento às crianças em creches em Balneário. Creches em bairros, né? Que era muito pouco. Então, a gente coordenava isso na área da assistência social do município, o atendimento a crianças nas creches. E isso, quanto tempo foi trabalhando assim? Muito pouco tempo, porque o Décio depois veio trabalhar em Blumenau, ser advogado aqui. Ele ia e voltava a Blumenau. Ele era advogado do Sindicato das Empresas Têxteis? Advogado dos metalúrgicos, advogado dos correios, advogado dos verdeiros, advogado dos professores, advogado dos servidores públicos. Ele sempre advogou para trabalhadores. E ele ia e voltava. Aí, quando meu pai faleceu, em 89, a gente resolveu voltar para Blumenau. Daí dar um suporte para a família também? Ou não? Ficar mais próximo da minha mãe. Várias questões, dos né? Dos meus irmãos, né? Ficar mais próximo até para cuidar um pouco da minha mãe. E também pela oportunidade que o Décio já estava trabalhando aqui como advogado e abriu um concurso para a prefeitura em 1990. E eu fiz esse concurso, passei no concurso para ser enfermeira, fui a 5ª enfermeira de Blumenau, aonde eu passei e fui gerenciar um ambulatório grande. Era, eu acho, um dos primeiros ambulatórios, que fica no bairro Badenfurt. Daí a gente retornou para Blumenau e permanecemos até hoje. E aí, então, né, tu trabalhando na área da saúde, ele já fazendo esse trabalho de advogado, né, dos trabalhadores, né? E aí a gente vai passar por uma época bem turbulenta aqui em Blumenau, que foi aquelas greves, né? As greves dos têxteis. Nossa, eu vejo fotos assim, a Rua 15 totalmente tomada, um verdadeiro formigueiro. Isso foi ali começo dos anos 90. Foi em 89. A maior greve dos têxteis aconteceu em 1989, parou a cidade inteira, reivindicação dos trabalhadores. Eu acho que o movimento sindical... O Décio não era advogado dos têxteis, né? Mas a gente acompanhou todo esse processo. Foi uma greve que teve repercussão estadual e nacional
do potencial que tinha o nosso município, da empresa têxtil, e que os trabalhadores estavam sofrendo. Acho que daí começou a organização efetiva dos trabalhadores, onde hoje tem uma garantia, né? Tanto de carga horária, quanto a questão salarial, quanto as condições de equipamentos de segurança aonde eles trabalham. Acho que essas que foram as grandes reivindicações em 1989, foi a grande greve. E nessa época, a senhora trabalhando na parte da saúde, como, né, enfermeira, conseguia trabalhar, digamos... Eu sei que ainda não era politicamente, mas, enfim, vocês já vinham, né, da época do DCE, do movimento estudantil, o Décio já atuando para os trabalhadores. A senhora conseguia acompanhar também essa parte ou ficou especificamente focada na sua profissão? A gente sempre participa desses eventos da cidade, porque foi um evento marcante na cidade e, a partir daquele momento, é que se consolidou a segurança para os trabalhadores têxteis. Eu morava no Garcia, ali próximo ao quartel, próximo à minha mãe, e eu trabalhava lá no Badenford. E eu andava de ônibus. Pegava o ônibus aqui, não tinha os terminais interligados. E daí foi eu, na época do Décio, que fez a integração do transporte. De alguns, né? E andava, sempre dizia, eu andava 42 quilômetros todo dia para ir e voltar. Mas com muito prazer, porque sempre fui muito apaixonada pela minha profissão. Tipo assim, devia dar 2 horas, né, do Garcia até o Badenford, porque como eles não eram interligados, tu ficava muito tempo esperando, né? Sim, mas tínhamos empresas boas, né? A Glória, a Rodovel, a Verde Vale, que infelizmente hoje não estão na nossa cidade. Mas fazia assim, eu saía muito cedo de casa, eu começava às 7 horas da manhã, então levava algum tempo para chegar. Mas não tinha tanto congestionamentos como tem hoje. Até porque a maioria das pessoas usavam o ônibus para se transportar. E daí também eu consegui vivenciar o quanto era problemático andar de ônibus na cidade, principalmente que os ônibus eram antigos, velhos, não tinham ar-condicionado, mas fazia esse percurso. Depois a gente comprou um carro, aí eu dividi o carro com o Décio. Décio, eu te deixo lá no sindicato para advogar, vou até trabalhar e depois tu vem. Então a nossa vida começou assim, né? Apesar de eu ser de uma família de classe média, e o Décio também, mas eu sempre digo, nunca ninguém deu nada pra gente. A gente construiu juntos. Tudo que a gente fez juntos. Até porque tinha os outros irmãos que também precisavam de atenção dos nossos pais, né? A família do Décio tinha uma garagem de carros, era uma família também que vivia desse pequeno negócio. Mas lá em Itajaí? Lá em Itajaí. E a minha família aqui, meu pai militar, minha mãe professora, tinha uma condição de vida boa. Mas a gente quis construir o nosso trabalho sozinho. Então, um determinado ponto, a gente comprou o nosso primeiro Fusquinha, que era um Fusquinha muito engraçado, era o Herbert, porque ele tinha uma parte dele que era de aquelas laterais, eram de resina. Ele era muito bonitinho, assim, era um Herbert, né? Eu arranquei os 4 paralamas. Começando era um perigo na época. Meu Deus. Então, cada vez que eu chegava para buscar o Décio, onde é que ficou o paralama? Eu não sei, caiu, alguém bateu em mim. Mas ainda bem que o trânsito era mais tranquilo. E a gente dividiu o carro. Mas a gente foi montando a nossa vida, né? E tivemos uma condição melhor e nos fortalecemos. Se falasse, né? Meu Deus, ele ia contar muita coisa. Mas assim, logo ali né, você falou dessa grande greve em 89, mas logo ali no início mais dos anos 90, esse trabalho dele, eu lembro que ele contou, foi se intensificando. Eu lembro que ele contou que ele ia nas portas das fábricas, né, para entregar alguns materiais, uns folders e tal para os operários, né, para falar sobre a causa e tudo mais. E aí, logo em seguida, eu acho que ele se candidata a vereador, tô errado? Porque assim, ele vai ser prefeito pela primeira vez em 96, nas eleições de 96. Então ele foi candidato a vereador nas eleições passadas. Aí a gente está falando em 92, né? Sim. Para vocês entenderem também que nunca é uma decisão individual a gente participar desse processo político. Não é por puro capricho, pessoal. Não, é por uma causa, né? Por uma missão.
E o Décio, em 92, ele, como ele foi advogado de várias categorias de trabalhadores, e ele sempre foi muito respeitado, tanto pela defesa que ele fazia na advocacia, quanto também nas mesas de negociação com os empresários. Tem empresário até hoje que abraça o Décio pela forma como ele conduzia o processo. E muito porta de fábrica eu também fiz, né? Na Altona, na Arno Bernardes, né? Nas metalúrgicas, nos vidreiros, 4 horas da manhã na frente de uma Strauss, né? Para os vidreiros querendo melhores condições de trabalho, que o forno era muito quente. Então não era só a questão salarial, era uma condição de trabalho digna. Isso estava tudo em jogo. E foi nesse momento que os metalúrgicos chamaram o Décio e os servidores: você vai ser o nosso candidato a vereador, porque a classe trabalhadora precisa de um representante na Câmara para ser a voz dos trabalhadores de Blumenau. E foi a primeira campanha aqui em Blumenau. E ele foi vitorioso. Né? Acho que foi o 4º, 5º vereador mais votado da cidade. E fizemos 2 vereadores. Ele e o Célio Schollenberg também se elegeu vereador. Então foi uma festa para a gente. Pelo PT já, né? Pelo PT. Eu ia perguntar, vocês sempre foram... Partidos Trabalhadores. Partidos Trabalhadores, nunca mudaram de partido? Não... Nunca. Esse foi meu primeiro partido. E até hoje? Que eu permaneço até hoje. Então elegeu o vereador. Foi uma festa muito grande na cidade. Na época, então, que elegeu como prefeito o Wilson Kleinobin, 92? Renato Viana. Renato Viana pela segunda ou terceira vez? Sim, Renato Viana era o prefeito. E o Wilson Kleinobin ficou 1 ano e 3 meses. Isso. Foi uma gestão antes. Isso. Aí ficou o Vitor Sassi. Eu entrei nesse concurso do Vitor Sassi. Tá. Depois foi Renato Viana, e o Décio se elegeu vereador, e depois o Décio foi candidato a prefeito, em 96. Pois é, e aí fala pra gente como é que foi isso, porque eu lembro, eu era criança, eu sou de 91, candidata, mas eu tinha 5 anos, e eu tenho muitas memórias de criança, assim, né, e eu lembro muito bem dessa campanha, uma campanha que até hoje, né, para os mais antigos é lembrada como uma campanha até bem... suja, assim, tinha muito bate-boca dos primeiros candidatos, que era o Dalírio Beber, com o vice César Sim, né? E aí tinha o Wilson Vandal, que eu não lembro quem que era o vice dele, mas era entre o Vandal e o Dalírio Beber ali, né? Tinha uma briga, e o Décio aparecia sempre ali na terceira colocação, né? Das pesquisas e tudo mais. Eu lembro muito bem do jingle do Dalírio Beber, lembro muito bem do Vandal. Não lembro do Décio, mas aí o Décio explicou que tinha pouco recurso também na época, que os VHS ficavam de uma cor e de outra. Era aquela coisa também de não ter muita tecnologia e muito recurso, né? Mas ele falou que era uma música nacional, assim, do PT, né? Então, uma música linda. E aí acabo não lembrando muito bem. Mas conta pra gente, assim, como é que foi os bastidores dessa eleição, porque foi uma eleição muito marcante pra época, né? Até por causa dessa reviravolta ali, né? Eles estavam brigando entre os primeiros e o Décio... Depois, né, não sei se foi um voto... Hoje falam, né, que foi um voto de protesto, inclusive, né? Não quero essa lavação de roupa suja e tal, vou votar no Décio. Sim. Em 1989, nós tivemos um candidato a prefeito, que foi Volir Nazário. E ali o PT já fez uma votação muito expressiva para a época. Um partido pequeno, pouco conhecido na cidade, mas já havia sinais de mudança. Em 89. Em 94, o Décio era vereador e nós, conversando com a direção do partido, nós tínhamos que abrir esses espaços para as novas lideranças. E o Décio, então, e o PT precisava ter um candidato a prefeito, e ninguém queria. Aí o Décio, não, então eu vou ser candidato a prefeito, juntamente com outro partido, que era Inácio Mafra, que era do setor do Sindicato dos Bancários, e fizeram, então, essa coligação que era possível. Mas o Mafra era de qual? PPS. Tá. PPS. E a gente conversou bastante, fizemos as convenções partidárias, tiramos os nossos candidatos a vereador, que na época eram 7,
e tinha a coligação do Vandal, que tinha 120. Na época não tinha teto? Não tinha teto. Caramba. Podia lançar um monte de número de E candidaturas, né? Aham. E a do Dalírio também tinha um grande número de candidaturas. O Dalírio era o candidato do governo, na época do Renato. E o Décio disse, vamos participar pelo menos do debate com a cidade. Participou muito tranquilamente. A gente não tinha ambição nenhuma, apenas conversar com a cidade e pelo menos manter os vereadores que a gente tinha, que eram dois, que era o Décio e o Célio, essas duas cadeiras. E a campanha foi feita daquela bem samaritana, né? A gente ajudava, pagava a rifinha, o dinheiro. Os programas eleitorais eram feitos com uma máquina de gravar batizado, casamento, num porão que a gente fazia as campanhas eleitorais, numa forma muito voluntária, e que todo mundo ajudava. Foi apaixonante por isso, porque todo mundo estava irmanado nessa causa. Ninguém queria vencer, queria debater. Né? E eu ainda trabalhava lá no Badenfurt, e eu saía de casa, pegava o ônibus. Como a gente não tinha grandes coisas, eu andava com uma bolsa tiracol e colocava os santinhos dentro dessa bolsa e pegava o ônibus ali no Garcia, e o meu comício era dentro do ônibus. Então eu falava dentro do ônibus, olha, a mudança precisa acontecer, tem o Décio Lima, candidato a prefeito, acompanhe ele, tem proposta para a nossa cidade, advogado de trabalhadores. O motorista me via, pode saltar. Aí eu soltava. Aí eu pegava o outro ônibus e continuava. Então, o meu comício acontecia dentro dos ônibus da cidade. Então, para chegar do Garcia até o Baden, era algumas horas que eu falava. E foi dando certo. Mas o motorista falava para saltar, porque era o teu ponto mesmo? Não, porque tu estava fazendo o comício. Porque eu estava falando dentro do ônibus e estava distribuindo material. E daí ele achava que não era... Te expulsava do ônibus ali. Aí tu subia outro e... Isso. Caramba. Porque era a forma criativa de fazer. Sim. Nós não tínhamos recursos. Né? E cada um fazia a sua parte. Então eu fazia a minha parte dessa forma, nas portas de fábricas, nas comunidades. Mas ninguém imaginava que ia vencer. E o Décio foi muito bem em todos os debates, tinha proposta para a cidade, uma forma muito fraterna, que eu acho que as campanhas têm que ser, respeitosa. E nos últimos 15 dias, com 3% ele estava na pesquisa, ele ganhou a eleição em 1994. 6, né? 1996. Como é que foi isso, assim, para você? Porque como a senhora falou, imagina, porque... Não, a gente está aqui para debater ideia, para construir aqui uma ideia, um diálogo. E aí, de repente, tô eleito. Como é que foi isso naquele dia, assim, que não tinha, né? Não era por rádio, né? Não era por TV, né? Não, e aí aparece lá, eleito prefeito Décio Neri de Lima. A gente já sentia na cidade uma mudança. Porque a gente estava na sinaleira, as pessoas pediam o adesivo. Se alguma coisa está mudando. O motorista já não pedia para mim sair de dentro do ônibus. E a gente já percebia uma mudança, um clima de mudança. Porque Blumenau sempre foi muito silenciosa, é difícil de se manifestar. Mas já percebia. E quando eu passei uma noite inteira contando voto, aqui no Porta Aberta, era 2 espaços, eu fiquei aqui no Porta Aberta. E daí os mesários diziam, Ana Paula, pode ir para casa, essa eleição está ganha. Eu disse, não, quando fechar a última urna eu vou. Ficamos a noite inteira. Era voto no papel ainda? Voto no papel. Contando voto no papel. Então, a gente tinha os fiscais. Cada um fazia a fiscalização de uma mesa apuradora. Pode ir para casa? Eles diziam assim, não, quando fechar a última urna, eu vou embora, para a gente ver como é que acontece. É uma disciplina, né? Viu? Ali fiscalizando. E quando fechou a última urna, o pessoal já estava festejando ali no Porta Aberta, porque já tinha uma diferença significativa. Ali, então, tu já sabia que tinha muita chance, claro, porque uma sessão não reflete, né? Às vezes é uma coisa pontual. Eu estava numa mesa, mas assim, todo mundo já falava na cidade que haveria uma mudança na cidade. Então, isso aconteceu, mas para nós também foi um frio na barriga, né? Tipo, porque, assim, por mais que tudo vá... As peças vão começando a se encaixar, mas tu precisa daquela informação cravada final, né? Está eleito o prefeito, né? E aí, quando vocês ouvem isso, aí deve ser só alegria e comemoração e choro. Foi uma vitória da cidade. A cidade comemorou. Todo mundo comemorou.
sempre respeitando os adversários, né? Acho que a política é a arte de aglutinar. A cidade comemorou, foi um susto para a gente, vou dizer. Éramos muito jovens, né? Quantos anos tinha o Décio? Acho que 32, eu acredito. Vocês têm a mesma idade? Ele é um... Não, o Décio é 4 anos mais velho do que eu. 32 ou 30... nessa faixa etária. 30 anos, né? Bem novo. Bem novo. Então, a responsabilidade de governar Blumenau. Então, no primeiro impacto, foi isso. Mas como a gente tinha um plano de governo consolidado e não ia mudar daquilo ali, nós começamos a fazer o governo de transição. Nunca discutimos cargos e secretarias antes, né? Começamos o governo da transição e escolhemos os melhores para estar em cada pasta, em cada secretaria. Pessoas que entendiam mesmo do assunto, da saúde, da educação, de finanças, da área social. Do SAMAI, nós escolhemos um ex-funcionário do SAMAI, que quando a gente convidou ele, ele ficou desesperado. Não, eu não vou dar conta. Não, mas tu conhece o SAMAI? A gente dizia para ele, que era o senhor Pacheco, um diretor do SAMAI, conhecido, anos funcionário do SAMAI. Ele disse, não. Ele passou mal, tamanha responsabilidade. Então, a gente escolheu as pessoas que tinham compromisso com a cidade. Teve alguma pessoa-chave assim que falou, olha, eu não trabalhei para tua campanha, mas tu estás me convidando? Porque às vezes acontece isso, né? Tu não lembra de nenhum desse caso assim? Nós consultamos os empresários da cidade. Nós consultamos o setor turístico da cidade. Nós consultamos o setor do comércio da cidade. E muitos secretários foram indicados por esses setores. E alguns também foram funcionários de carreira dessas áreas. Da educação foi um professor da área da educação. Por isso que muita coisa a gente fez na educação. Na área da saúde, foi um médico que conhecia todo o Sistema Único de Saúde. Então, a gente também foi muito eclético nisso. Conversamos com a cidade e teve secretário que não votou no Décio, mas era importante, conhecia daquela pasta. Nessa época daí, tu continuou trabalhando no ambulatório ou tu fez algum outro trabalho, já que o Décio era prefeito, ele te chamou para... Como eu era da carreira e toda primeira-dama era presidente da Promenor, dessa instituição, é uma fundação, eu assumi a pasta do trabalho com a criança e com o adolescente, a Promenor, que ampliamos o atendimento para quase 10 mil crianças e adolescentes que passaram por essa instituição, que é o contraturno escolar, né, que a gente quer fazer agora também. E foi muito importante também esse cuidado com as nossas crianças, principalmente garantindo para os pais que essas crianças e adolescentes estavam num local seguro. Eu tenho acompanhado os programas da senhora, né, ali naqueles horários ali, né, 1h da tarde, eu acho que depois é 8 da noite e tal. E aí você tem relembrado o blumenauense aí do governo, né, do Décio Lima, né? E aí se falou ali já sobre reurbanização da Rua 15, que eu aqui já falei N vezes, isso é um marco para a história da nossa cidade, né? Era a principal, é ainda, né, a principal rua da nossa cidade, ali que acontece os desfiles, foi a principal rua do comércio, né? Então ali também se originou muito a colônia Blumenau, né? Então aquele negócio do rebatimento, né, das principais fachadas, dos prédios históricos, aquilo ali é sensacional, fabuloso. Foi um projeto que, inclusive, eu lembro que outras cidades vieram aqui para aprender, para conhecer como é que foi feito isso. Foi um projeto... foi como se fosse um concurso, né, de projetos, aquilo ali foi fabuloso mesmo, né? E aí vocês, né, têm trabalhado outras lembranças, outras memórias, como a questão do transporte público, a questão da integração, né, dos terminais, para que o cidadão pagasse uma única passagem, né, e pudesse fazer toda essa circulação. Lembro também muito bem da questão do asfaltamento, né, que foi muitas ruas, né, inclusive vi ali um resumão, né, de várias ruas que vocês citam ali também asfaltadas. Fala pra gente assim, se é isso mesmo, as principais obras, né, marcantes, mas quais outras aqui desse primeiro governo do Décio Lima? A gente tinha que dar certo, né, no governo. E o governo não se faz sozinho, se faz com parcerias. Então, tudo que foi planejado para a cidade foi muito debatido e discutido, inclusive com os setores importantes. A Rua 15 é um exemplo.
ficou um cartão postal da cidade de Blumenau. Foi muito bem pensada, foi feito um concurso arquitetônico para a Rua 15. E começou a se usar paver no Brasil, primeira experiência da Bayer, que são os pavers pintados ali, por isso que o rebatimento das principais fachadas de casas, né, em estilo enxaimel, é daqui. Então foi uma experiência que foi exemplo para o Brasil. Mais do que isso, André, quando eu falo de parceria, trabalhar junto, a Rua 15 é um exemplo. Que o Décio, na época, prefeito, o Arninho, que era presidente do CDL, bateram de loja em loja, convencendo os empresários da importância de reurbanizar a Rua 15, tirar a fiação. Isso foi fantástico. Para, né, colocar subterrânea, mas foi um processo de parceria. Ninguém acreditava. Mas o blumenauense tem que pagar para ver. E deu certo. É verdade. Eu passei aí nos domingos, nessa rua, que é um parque. A gente vê ali as feirinhas, e passando ali nos últimos domingos, eu disse, meu Deus do céu, que coisa linda que ficou isso aqui. Inclusive as calçadas foram alargadas nessa época aí, então, né, se fala hoje tão fortemente, mais do que naquela época de acessibilidade, então já foi um projeto que via lá na frente, né, dar maior acessibilidade às pessoas. E também a questão dos mobiliários. Eu, como gosto muito de história, eu pesquisei e eu descobri que até a reurbanização da Rua 15 não existiam bancos para sentar na rua, somente nas praças. E foi com essa reurbanização que aconteceu ali, né? Até hoje, você sai de uma loja, você vai dar uma descansada, você compra um sorvete, senta ali com a família e tal, da importância desses pequenos elementos, né? Para convivência em comunidade, né? Sim, humanizar. A cidade é feita para as pessoas. E foi pensado, cada detalhe foi pensado. A iluminação foi pensada, os bancos, a forma que foram feitos os bancos, as lixeiras, o rebaixamento para a acessibilidade. Tudo isso foi pensado. Quando a gente fala em planejar, é pensar tudo isso, não para agora, mas para curto, médio e longo prazo. E a Rua 15 ela foi, inclusive, destaque em nível nacional. Vários outros municípios vieram copiar isso aqui, porque foi um case de sucesso. Né? E está aí até hoje. Né? Todo mundo acha a nossa 15 maravilhosa. E o outro problema da reurbanização da 15 é porque várias lojas na época da 15 estavam fechando. Depois da reurbanização, cada um achou melhor arrumar o seu comércio. E daí também a gente impulsionou novamente o comércio na Rua 15. Exatamente. E é isso que eu quero fazer nos bairros da cidade. Sim, eu vejo que daí é uma proposta da senhora, né? Tornar isso também nos bairros daí, né? Com áreas específicas aí para esse convívio, né? Isso, os bairros é onde o nosso povo trabalhador mora. Né? Nem todo mundo mora no centro da cidade. E os bairros eles ficaram esquecidos. Então, reurbanizar os bairros também é potencializar o comércio local, as áreas de lazer, os parques, integrar toda a cidade, os mini-centros que a gente quer fazer em grandes bairros, porque muito bairro de Blumenau é muito maior do que muito município do estado de Santa Catarina. O Grande Garcia é quase 80 mil pessoas. Topava Central é muito populoso. Também é o maior, né? As Itopavas é o maior. Então, fazer parques nessas áreas, potencializar o comércio local, que também todo mundo ganha. Um transporte adequado, né? Com vários horários, para que também as pessoas não precisam sair do bairro para ir vir até o centro. Pode fazer as suas compras, o dinheiro fica nesse bairro, né? Deixa eu perguntar para a senhora falou um momento ali sobre o transporte público, a questão ali que eram empresas boas, Glória, Rodovel, Verde Vale e tal, mas ao mesmo tempo os últimos, antes da ruptura ali do consórcio Siga, né? Ela vinha com muita dificuldade ali no pagamento, inclusive os colaboradores, né, faziam muitas greves, inclusive o trabalhador, que é um ponto aí especial no governo do Partido dos Trabalhadores, né? Nessa pauta, eles são sempre colocados muito em evidência, né? Você falou aqui várias vezes já dos trabalhadores. Os trabalhadores, às vezes, iam para os pontos e eram surpreendidos com paralisações, né? Qual que foi? Assim, parece que, né, a senhora elogiou ali as empresas, mas elas
tiveram essa dificuldade do pagamento e aí os trabalhadores paravam e a cidade toda paralisava, né? O que aconteceu ali na tua visão? O prefeito é o gestor da cidade. O transporte coletivo é de responsabilidade do município. É o município que dá a concessão para as empresas. Acredito que faltou um pouco de negociação, inclusive com as empresas que prestavam esse serviço, que eram empresas de anos na cidade. O que eu acho? Que faltou garantir, pelo menos para essas empresas, se reestruturarem para darem a garantia de pagamento, inclusive, para os trabalhadores. A greve não aconteceu somente naquela época. Agora também está acontecendo. Então, a prefeitura ela não pode ficar fora desse processo de negociação, porque quem perde é o usuário do transporte coletivo. Eu digo isso porque eram empresas importantes na nossa cidade. Nós não queremos que empresa na nossa cidade quebre. Né? A Rodovel, a Glória ou a Verde Vale também. E que faziam um bom serviço. Eram ônibus melhores. Na época da transformação do transporte coletivo aqui em Blumenau, no governo do Décio, chamou as empresas, arrumou recursos para financiar os ônibus, colocamos ônibus novos, ônibus alpino, o ônibus executivo, o ônibus de madrugada, e todo mundo ganhava. Então, o que aconteceu? Os usuários do transporte coletivo, na época, eram 113 mil dia que usavam o transporte coletivo. Hoje é 75. Hoje é 75. Então, por que deixaram de usar o transporte coletivo? Pela precarização do transporte coletivo. Tiraram linhas, tiraram ônibus, tiraram 45 ônibus na pandemia e não colocaram novamente. Mudaram o roteiro, redesenharam a cidade. Então, tem locais que o ônibus não passa constantemente. Eu fui num local na Velha que tiraram, inclusive, a van que levava as crianças para a escola. As crianças estão andando 1,5 km para ir para a escola. Então, tiraram o ônibus alpino. Quem trabalha à noite não tem ônibus para voltar para casa. Eu lembro que eram uns ônibus menorzinhos, micro-ônibus, assim, branquinho, né? Isso. Eu lembro desse aí. E lembro também que foi mais ou menos nessa época ali que houve vários testes. Por exemplo, aquele ônibus de piso baixo. Que era para nivelado com a rua ali, né? Para acessibilidade. Isso, eu lembro muito bem, assim, tem muitos busólogos aqui da cidade, assim, que lembram com carinho dessa época desses tipos, o próprio, né, o Troncal 10, né, os minhocões, os articulados, então, realmente, assim, ficou na memória, né, esse tipo de ônibus do transporte, assim, porque de vez em quando vinha uma novidade, né? Sim, e por que na época dava? As empresas colocavam os ônibus novos, né? Porque assaltamos a cidade inteira, que também para quem utiliza, né, o motorista, e mesmo a empresa de ônibus quer uma cidade bem asfaltada, bem cuidada. Sim, porque isso vai ajudar na manutenção dos ônibus, né? Dos ônibus. E também na durabilidade daquele veículo para atender a população. Da frota, né? Da frota. Então, assim, naquela época nós conseguimos fazer isso tudo. E garantindo ônibus, vários horários, várias linhas. Domingo livre. Domingo livre, que era tarifa zero. E de madrugada. E o ônibus, André, me lembro que tinha uma moça que trabalhava com a gente, que morava lá na rua Oscar Birger, lá no Zendrão, era um morro enorme. E ela tinha criança pequena, segurava a criança num lado do braço e na outra levava as compras e subia aquilo até lá em cima. Foi dessa forma que a gente pensou, precisa ônibus nos morros de Blumenau. E veio o ônibus alpino, ônibus menores, que subiam até a última casa. Cortaram. Ônibus de madrugada, para quem trabalha em hotel, em hospitais, né? Em barzinhos, não tem mais os ônibus de madrugada. Que era o Madrugueira, sei lá. Madrugadão. Era, Madrugadão. Né? Era e muito... o executivo, que era o ônibus vermelhinho. Para todos, que era o vermelhinho, o famoso vermelhinho. Meu, aquilo ali era muito legal. Não era? Cara. Nossa, era uma passagem... ar-condicionado. Ele passava tipo pela Rua 15, que os outros já não passavam mais. Isso. Você podia parar em qualquer lugar, não era nos pontos especificamente, né? Era o Uber. É verdade, meu, muito era interessante esse... Passavam, isso mesmo, isso também tiraram. Vermelhinho. Então, assim, se a gente conseguiu, naquela época, fazer a mudança da frota, renovar a frota, tivemos muito mais passageiros e a passagem era mais barata, porque a gente tinha 110 mil pessoas que andavam de ônibus, usuário diário. Hoje nós temos uma passagem cara, uma das mais caras do estado, nós estamos sem horários
e sem linhas. E é uma reclamação geral do transporte coletivo, porque de 3 empresas, trouxe uma empresa de fora que não está sendo eficiente no trabalho que é para exercer aqui na cidade de Blumenau. Então, a prefeitura tem responsabilidade nisso, porque tem que chamar a empresa, pelo menos para ela cumprir o contrato que ela assinou com a prefeitura. Esse uma das pautas mais debatidas, né, entre todos os candidatos, assim. E eu quero falar um pouquinho ainda da tua vida na parte pública, né, como candidata eleita, porque daí, né, você era a primeira-dama, foi até o ano 2000, a segunda gestão do Décio, né, que daí ele foi reeleito. Foi reeleito. Eu não lembro com qual percentual, vocês com certeza devem lembrar disso. 62%. 62%. Foi contra... Não teve segundo turno? Ou teve? Não, foi contra Paulo Gouveia. Ah, tá. E o Paulo França também, na época, foi candidato, se não me falha a memória. Eram os 3 principais ali, o Décio para reeleição, Paulo Gouveia e Paulo França daí. Mas teve segundo turno entre Décio e... Não, foi... Que eu acho que foi a última vez, né, que teve um... E não teve o segundo turno. Isso. Né? Depois, quando aumentou o número de eleitores e também aumentou o número da população, aí o primeiro... Foi em 2008, se não me falha a memória, que teve 2 turnos em Blumenau. E aí, a partir daí, sempre teve, né? Desde 2008. Olha só, a conversa é boa e assim, né? Ela passa rápido. E eu sei que a senhora tem compromisso, porque, né, a agenda de candidato aí é uma loucura. Mas aí eu queria ouvir um pouco dessa história aí, de quando que a senhora se candidata ao primeiro cargo eletivo público. Sim. Como eu fazia um trabalho muito grande com as mulheres aqui na cidade de Blumenau também, elas, num determinado momento, o partido também precisava de candidaturas na cidade. Era o ano de 2002. Eu sempre participei das campanhas eleitorais, né? Do Décio, de outros candidatos, campanhas nacionais, estaduais e municipais. E sempre fazia essa discussão política, mas eu nunca pensei em me candidatar. Em 2002, um grupo de mulheres me chamou da cidade e disse: Ana Paula, você tem que ser candidata. Eu disse: não, comigo não é para mim, eu não quero. Todo mundo passa por esse processo. Né? A negação, a primeira fase. E eu disse: não, você vai ter que ir. Porque uma expressão muito grande de uma liderança aqui, que inclusive já faleceu, Dona Santa, que era uma liderança que trabalhava com os clubes de mães. Ana Paula, o cavalo está passando encilhado. Você vai ter que montar nesse cavalo, que agora é a tua vez. Eu disse: Dona Santa, eu não vou fazer isso. Não, você vai fazer, porque aqui ela reuniu um grande número de mulheres e eu tive que dizer sim. Aí fui para a campanha eleitoral e foi a minha primeira campanha eleitoral para deputada estadual e fui eleita deputada estadual, a primeira mulher a se eleger deputada estadual por Blumenau. Depois disso, teve outras eleições. Eu participei 4 vezes, sempre querendo sair, mas nunca deixa a gente sair, a gente se envolve, não sabe dizer não. Me elegi deputada estadual 4 mandatos. Seguidos? Seguidos. Olha só. Seguidos. 2018 eu participei de um processo eleitoral para deputada federal, porque eu disse: a minha missão como estadual já está cumprida. Certo. Conhece a LESC como ninguém. A LESC e o Estado. Já tinha feito as leis que achava importante para o Estado de Santa Catarina e me candidatei a deputada federal novamente. Por isso que a minha participação também é importante para encorajar outras mulheres a participar desses processos, que é importante, porque são cargos de decisão e de poder, e as mulheres têm que participar. Em 2018 eu participei, fui muito bem votada. Essa aí eu preciso ouvir de ti, isso aí, porque, caramba, é isso aí. E um momento difícil para a gente, mas precisava ser debatido. Fui votado, bem votado, inclusive, em Blumenau. E, infelizmente, anularam uma candidatura nossa de mulher por não entregar um documento que não era necessário, esse documento, e ela não foi avisada. E faltou um voto na legenda. Eu fui muito bem votada. Sim, até mais do que, né, do que precisava, mas a legenda ali foi retirado os votos da legenda e aí por um voto. Por um voto. Eu recorri desse processo aqui para o Tribunal Regional Eleitoral, ganhei aqui, mas houve também um pedido, né, do outro candidato, um recurso, e foi para o Tribunal Superior Eleitoral. Estava ganhando, os ministros já tinham dado o voto favorável
ao nosso pleito, mas, infelizmente, um ministro daquele trocou o voto e eu perdi por um voto no Tribunal Superior Eleitoral. E aí? E o sentimento? O sentimento é que eu preciso trabalhar mais. Oh. Eu preciso buscar mais um voto. Porque daí o pessoal contava, o Décio, o Jefferson falou, pô, às vezes é aquela pessoa que estava viajando, podia ter voltado, às vezes estava numa cidade próxima, não foi votar, né? É aquilo, daí começa a procurar o voto, né? Não, e tenho cada história em qualquer lugar que eu vou, porque isso ficou, inclusive, tema em nível nacional. Aí, pô, a minha avó que ia votar, eu não fui buscar ela em casa. Ou eu viajei naquele dia, eu não pensei que não ia depender do voto, todo mundo já dava como eleita. Então, assim, tem várias histórias. Mas se tu me perguntar assim, se eu fiquei triste, jamais. Eleição a gente ganha e perde. A gente não pode nunca ficar triste por isso, porque participa do processo, faz o debate e nunca me entristeci. Mas é porque estatisticamente vocês têm, porra, é super positivo, né? O Décio se lança vereador e já na primeira é eleito, como prefeito também, aí vem a reeleição, se reelege, meu Deus, quer mais o quê? Aí a senhora também, na primeira já vem deputada estadual, faz 4 mandatos disso, estava acostumada com a vitória, digamos assim, né? E aí quando vem de repente, e ainda com esse detalhe que é por um voto, não é uma coisa assim de rejeição e tal. Mas isso não desanima e nem nos entristece, né? Porque tem que entender que o processo político é isso, se ganha e se perde. Já ganhei, já perdi a eleição. O que a gente não pode perder é o que a gente defende, que é a nossa causa. Isso a gente nunca vai perder, mesmo com mandato ou sem mandato. Então, se eu fiquei sem mandato, o que eu fiz? Eu fui trabalhar, continuei fazendo o debate político. Teve uma próxima eleição, que eu fui candidato a deputado em 22, e também extrapolamos o número de votos. Então, é um processo, né? Nunca nos desanima isso. Né? E os que foram eleitos têm que cumprir, né, naquilo que foram determinados a fazer a legislação. Então, eu fui candidato a prefeito eu ia falar, mas foi uma única vez. Agora a senhora está pela segunda vez, não, né? Não, já fui 2 vezes. 2 vezes daí. 2012 eu estava muito bem, por isso que eu estou dizendo, pesquisa... E foi aquela do Napoleão. Pesquisa, eu estava bem na pesquisa e nas últimas semanas houve uma mudança. Sim. Também porque cometemos alguns erros, né? Mas a gente foi muito bem Mas do tipo qual que dá para dizer assim? Não fazer o debate com a cidade. Não mostrar o quanto o governo do Décio foi importante e realizador. Né? 400 quilômetros de asfalto, a renovação no transporte coletivo, as vagas em creche e em escolas que tínhamos, o debate que a gente fazia nos bairros. Então, a gente não fiz um bom debate com a cidade naquele momento. A senhora acha que foi mais o debate, ficou mais aquele bate-boca com o candidato Jean Kouma na época? Assim, que daí vocês também ficaram uma briga ali, que daí o Napoleão foi comendo pelas beiradas, como o Décio fez em 96. Não constrói nada dessa forma, né? Não foi positivo, a cidade não entendeu esse processo. Não foi propositivo. Isso. Também eu acho que na campanha, na época, o candidato Jean, ele também veio uma forma de muita agressão. Isso também a gente não podia também não rebater as respostas, né? Mas o erro que a gente cometeu mesmo na época foi não mostrar o quanto a cidade mudou com o governo do Décio. Por isso que a senhora... daí essa foi a primeira, essa eleição, a candidata a prefeita com o Jean, que depois do Napoleão, e depois teve mais uma, ou foi antes? Não, depois teve 2020, em plena pandemia. Aí verdade. O partido me chama novamente. Né? O partido e algumas lideranças de bairro me chamam, olha, tu tem que ser a candidata, né? Nós temos uma chapa de vereador e tem que acontecer esse debate com a cidade. Foi uma eleição atípica, né? O povo sofrendo, muita gente não foi votar, né? Porque não era ali obrigatório, né? Todo mundo com medo. Dificilmente as pessoas abriam a casa, a gente não conseguia fazer reunião. Então foi uma eleição diferente, né? Em 2020. Mas também... E teve muitos candidatos, foram 12? Não foi? Né? Foi um negócio absurdo, assim, de candidato. Sim. Ele fragmentou muito, né? Isso, dividiu então muito teve muitas candidaturas. Hoje a gente concentrou, né? Os partidos que estão aí com a gente. E nesse pleito a senhora ficou em quarto, é isso? Fiquei em quarto lugar. lugar. Né? Teve aí o Mário se reelegendo, né? Aí ele foi pro segundo turno com o João Paulo Kleinobin, o Tramontim ficou em terceiro e a senhora em quarto. Diferenças
E depois pequenas. os outros candidatos, Sim, Foi sim. muito candidato. Nem dava para fazer o debate, gente. Pois é, porque ó, de quarta tinha mais 8 atrás. Isso. Caramba. Isso. E é por isso que a senhora, olhando para fazendo essa retrospectiva de como é que foram as outras eleições, né, as outras campanhas, a senhora está com esse... É um discurso mais de propositivo, dessa questão assim da polarização também. Eu sempre ouço a senhora falar nas entrevistas, né? A gente quer debater ideia, a gente quer debater a cidade, a gente não é nem isso nem aquilo, nem esquerda nem direita. Como é que é a visão da senhora? Se me perguntar assim, por que eu quero ser prefeita? Primeiro que eu sou daqui, essa cidade aqui moldou o meu caráter, a minha vida, criei meus filhos aqui, mas principalmente porque eu não posso ser indiferente a tantos problemas da cidade de Blumenau. E aonde eu tenho ido, as pessoas dizem, Ana Paula, isso aqui está ruim, já foi bom, precisa melhorar. E as pessoas me pedem isso, né? Então eu tenho um compromisso, uma missão com essa cidade que eu quero cumprir. Quando eu falo nos meus programas, o debate tem que ser sobre Blumenau. Eu acho que o povo brasileiro está muito sofrido com essa polarização, famílias não se falam, amigos se distanciaram, vizinhos estão ali com muito medo de se manifestar, e nunca aconteceu isso antes. A gente até podia divergir, mas a gente se respeitar. Então, nessa campanha eleitoral, por isso que eu tenho falado sempre, nós precisamos retomar o respeito que a gente tinha pelas pessoas. Uhum. Essa é a fundamental importância para que a gente possa viver em comunidade. Então, eu não estou discutindo partido. Partido a gente discute dentro do partido. Eu não estou discutindo esquerda nem direita. Eu quero discutir o transporte, a saúde, a falta d'água, o problema da vaga em creche. Mulheres não podem trabalhar porque não tem a vaga em creche. As nossas crianças que não têm escola em tempo integral. É isso que eu quero debater. E estou preparada para isso. Primeiro, pela experiência que eu tenho. Depois, porque a gente entende que os maiores recursos estão no governo federal. Falta planejamento de projetos para a nossa cidade. A nossa cidade tem que voltar ao protagonismo que é uma cidade de referência para o Brasil e para o estado de Santa Catarina. Pomerode está passando longe, né, dos investimentos que tem feito, principalmente na área de turismo. Eu falava essa semana mesmo que nós tínhamos um projeto do Blumenau século XXI de fazer um teleférico aqui, do Frozen até a Prainha. Pomerode vai fazer. Pomerode trouxe parques. Pomerode está se destacando na área do turismo. Engatou a quinta e foi. Isso. Mas porque pensou coletivamente, com os empresários, com quem gosta do turismo. É importante. Blumenau tem que liderar esse processo, porque o turista que vem para Pomerode tem que vir para Blumenau, tem que vir para Indaial, para Timbó. E não dá para encontrar a Vila Germânica vazia, né? Porque o pessoal acaba falando, pô, eu achei que era muito mais. Porque, claro, na época do Oktoberfest tem toda a animação e tudo mais, mas tirando... né, se não tem evento na Vila Germânica, acaba ficando meio frustrante para o turista vir aqui. Isso aqui é só um galpão, né? Pois é, sim. Então tem que ter esse tipo de entretenimento o ano todo, né? Sim. Assim como o Pomerode está fazendo com os diversos parques. Pô, às vezes o turista está em Balneário, vai para o Beto Carreiro, já passa aqui em Pomerode, vai fazer o quê? Aí chega aqui na Vila Germânica e fica meio frustrado, né? Também, mas aqui nós temos os clubes de Castiro, a festa do Rei e da Rainha, nós temos uma Nova Rússia lindíssima, nós temos a Vila Itopava, nós podemos... Veja bem, o cicloturismo, por que não fazer aqui também, botar isso na rota, integrar todas as cidades aqui do Médio Vale do Itajaí. Nós temos um rio maravilhoso, às vezes nos dá tristeza, mas quando não, a gente pode potencializar também o nosso rio. Nós temos que trazer os festivais que tínhamos antes, Festival de Teatro Universitário, do Teatro Infantil, que é da nossa época e está se mantendo. As músicas, nós temos um teatro lindo aqui, fazer arte de talentos nos bairros, que nós temos um potencial muito grande. Então, é para isso que eu estou sendo candidata, várias ideias, conhecendo aí um pouco do mundo e muito do Brasil, que cidades menores do que Blumenau têm feito também grandes coisas. Com pequenos eventos faz grandes movimentos. E veja bem, o debate de fazer um centro de eventos, que não aconteceu até agora, né? Um centro de eventos para trazer mais feiras, mais eventos, aconteceu em Balneário Camboriú. Blumenau ficou para trás de novo. E agora está ali
para ser construído, não foi construído, por que não... governar é eleger prioridades e ter decisão política. Nós vamos fazer, é por aqui e tem que acontecer. Não abandonar projetos que já tinham. E evitar perder outros eventos muito grandes, né? Que Blumenau já correu o risco, né? Por exemplo, Febratex já estava pensando em ir para Balneário, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, além de não perder, atrair esses eventos para cá, para a cidade, né? Porque isso movimenta toda a economia, hotelaria, restaurante, bares, né? Então, comércio. E isso arrecada muito imposto de serviço, que ele vem para o caixa da cidade rapidinho, né? Diferente da indústria, que é importante também, mas demora um pouco mais do ICMS, né? Para a gente já ir se encaminhando para o final, mas eu queria tirar uma dúvida mesmo, quase que pessoal, assim, porque eu gosto de acompanhar a política, né? Como eu falei, desde 96 eu acompanho lá a política, leio muito sobre. E a senhora falou dessa questão do partido sempre incentivar as mulheres a participarem ativamente das eleições. Eu lembro uma figura muito, quase que icônica também do PT aqui da região, era a Ideli Salvati. Onde que está a Ideli Salvati? Eu não sei, nunca mais ouvi falar sobre ela. A Ideli está morando em Florianópolis, ela está aposentada. Ela né? era de Blumenau porque ela tinha uma presença forte aqui pelo PT na região. Talvez, então, por intermédio de vocês, né, que faziam a imagem dela aqui. Não, a Ideli foi senadora da República, né? Algumas vezes, pelo menos 2 vezes. Não, um mandato. Uma só? Um mandato só. O mandato de senadora é 8 anos. Ela estava sempre trazendo recursos para a cidade, então a presença dela era nessa questão de trazer os recursos do governo federal para a região. Mas a Ideli, ela não é daqui, ela mora hoje em Florianópolis, sempre morou em Florianópolis, foi deputada estadual e foi senadora da República. Então, a Ideli... Ela não está mais ativa em cargo nenhum eletivo? Não. E ela continua sendo do PT? Sim. Ela mora em Florianópolis, está coordenando a campanha do nosso candidato de lá, né? Está aposentada, ela foi professora da rede estadual de ensino, mas a Ideli está... E outra coisa também que eu lembro que o Décio trouxe pra gente na época foi um fato curioso também, né? Assim como a senhora foi adotada pela professora Otília, né? Vocês também adotaram a filha do Lula. Como é que foi isso? De certa forma, vocês cuidaram muito, né? A Lurian, ela veio morar aqui no sul do estado, aqui em Blumenau, durante um período. Um período ela morou na nossa casa, depois ela trouxe a família, ela já tinha uma menina, né, a Maria Beatriz, moraram um tempo com a gente, depois ela veio para cá, o marido veio, ele trabalhando e ela trabalhando, ela é jornalista, ela nunca trabalhou na prefeitura, né, que fique bem claro isso. Né, porque tem aconteceu muitas boatos mentiras, e narrativas que... fake news, né, mas nunca foi funcionária da prefeitura, e ela era jornalista, então ela prestava serviço, escrevia para alguns meios de comunicação. Ela ficou quanto tempo morando com vocês? Ela ficou morando com a gente, eu acho que 1 ano, 2 anos, não me lembro. Perfeito. Porque depois ela foi para Florianópolis, morar em Florianópolis. Hoje ela mora lá? Hoje ela mora em Aracaju. Aracaju, lá. Aracaju, mora em Aracaju. Sergipe. Isso. Não, legal, eu lembro que ele trouxe isso e vocês, né, criaram um carinho, né, muito grande. E assim, tamanha confiança do hoje nosso presidente da República de confiar a filha dele, né? Sim, na época ele nem era presidente, ela veio para cá, mas ela morou durante um período com a gente, sim. Interessante. Bom. Vocês... Aprendemos e ensinamos muito. Sim, que legal. Candidata, muito legal conversar contigo. Antes da gente se despedir, eu quero que a senhora se dirija aí para os eleitores blumenauenses e faça aí a sua mensagem, né, para o eleitor. Okay. Primeiro, agradecer a você, André, agradecer esse espaço maravilhoso. Conversamos muito, mas ainda tem muito assunto para a gente conversar. Mas nesse período eleitoral da grande festa da democracia que acontece no dia 6 de outubro, pedi o seu voto de confiança para a gente transformar Blumenau no que era. Ser protagonista novamente de todos os problemas que a gente tem enfrentado, a gente tem a solução, porque o nosso plano de governo foi feito ouvindo muito as pessoas, em todas as áreas. Tive a participação de empresários, lideranças políticas, os estudantes, as mulheres e principalmente as pessoas que moram no bairro e têm muito reclamado do poder público. Então, no dia 6 de outubro, dei esse voto de confiança. Sou Ana Paula, tenho experiência, preparada para cuidar de você e da nossa cidade.
Perfeito, gente. A gente quer, né, agradecer agora por esse bate-papo. Foi muito legal, muito esclarecedor, muito curioso. Leve, como precisa ser também, né? Eu acho que isso é muito importante. A gente está vivendo realmente, né, uma turbulência de emoções, sentimentos, né? E a gente quer, inclusive, aqui presentear a senhora. A senhora tem um cabelo muito bonito, então, assim, né? Eu não vou, né, pedir que a senhora coloque esse boné, mas eventualmente, se tiver aí, né, caminhando na praia, ali na rota de lazer, enfim, usar o boné do Blumencast aqui, que é feito aqui, ó, por uma empresa aqui, blumenauense, NZ Caps. Ela personaliza a partir de uma peça, tá? Então, você também aí que está acompanhando, a gente pode fazer a solicitação. Inclusive, a gente personalizou aqui, ó, com o nome da candidata Ana Paula Lima. Então, receba de coração, tá? O nosso boné aí exclusivo do podcast de Blumenau. E, candidata, mais uma vez, obrigado pelo teu tempo. Eu sei que é muito corrido, né? Mas eu acho que foi bem esclarecedor. Eu acho que para as pessoas que estão acompanhando a gente, eu costumo dizer, é um tempo de qualidade. Não é aquele negócio, faz uma pergunta, tens um minuto para responder, réplica, tréplica, né? É importante, mas a gente se propõe a fazer de outro formato, que eu acho que esse tempo é muito de qualidade, né? E sinta-se sempre, né, à vontade para retornar aqui, para a gente poder estender um pouco mais. Mesmo com 1h30 foi pouco tempo, eu queria, né, esmiuçar um pouco mais alguns detalhes aí, né, do teu período, principalmente como deputado estadual, federal. Mas eu acho que essa pincelada foi muito importante para o nosso público te conhecer um pouco mais. Obrigada. Olha, tinha um quadro na TV que tirava o chapéu para alguém. Então eu vou tirar o meu boné para o Blumencast. Oh, que maravilha! A gente agradece. Obrigada. Tamo junto, tá? Obrigada. Obrigado então também para você que acompanhou o Blumencast, né? Finalizando essa série com 5 candidatos à Prefeitura de Blumenau do ano de 2024 nas eleições municipais. Espero que a gente tenha contribuído de alguma forma, né? Mostrar um outro lado dos candidatos. Assista, é muito importante que você assista todos os episódios com todos os candidatos, porque aí sim você vai também furar um pouco a bolha com que você geralmente se encontra. É importante a gente dar, como é que um advogado falaria, né? Dar o direito ao contraditório, né? É importante também ouvir a outra versão, a outra parte, tá? E é isso que a gente faz aqui, tenta fazer com muito carinho, com muito respeito a todos os candidatos, né? Mas sempre uma conversa muito livre, muito aberta, sempre na íntegra, sem corte, sem censura, sem nenhuma dificuldade nesse sentido, tá? Então, mais uma vez, se inscreva no nosso canal, episódios inéditos todas as semanas. Cortes do Blumencast, @Blumencast no Instagram, e a gente se vê na semana que vem. Não esqueça que logo aí tá vindo a segunda temporada do Oktobercast, um podcast específico aí para Oktoberfest de Blumenau. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até lá. Tchau!